A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos colocar neste canal número 1 da CCB Sem Reforma, irmãos, mais uma matéria em que vai ao encontro da nossa querida Irmandade e para lembrar a todos, irmãos, a orquestra da CCB, a maior orquestra do mundo, da Terra, do globo terrestre, que toca para um só ser supremo, que é o nosso Deus. A maior orquestra do mundo, irmãos. A congregação está presente em todos os lugares, irmãos, em supermercado, em farmácia, na escola, na faculdade, no exército, irmãos, no lar de idosos, irmãos, nas creches, em todos os lugares e nos hospitais, tocando, irmãos, os hinos. Irmãos, temos aqui um áudio do diretor de um hospital, irmãos, que mandou para nós. Este áudio diz que quando os irmãos da congregação que está no Brasil vai até o hospital tocar os hinos, irmãos, segundo este diretor, ele falou que há uma melhora em todo o hospital. Os quartos, os pacientes que estavam ali praticamente, irmãos, entrando em depressão, os pacientes que estão ali sem nenhuma esperança, né, irmãos? E aqueles hinos mexem, irmãos, na pessoa, irmãos. Mexe no ser, mexe na mente e no coração. E Deus visita, irmãos, e a melhora vem logo em seguida. Teve um testemunho do irmão que, após uma unção, o aparelho lá da UTI, que estava ali medindo já quase o paciente ali falecendo, deu um reboliço ali no hospital, os paramédicos tudo indo ali ver o que aconteceu e quando olhou, o paciente estava melhorando seus sinais vitais. Perguntaram o que foi feito. Ah, teve uns irmãos da congregação que esteve aí, foi autorizado para fazer uma unção rápida. Porque então, irmãos, a unção é neste tipo. A unção está dizendo na Bíblia, né, irmãos, em que a unção ela também perdoa os pecados, mas naquele instante em que a pessoa está em extrema doença, né, irmãos? E a unção, Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Não que as pessoas pecam, erram e vai ser ungido para ser perdoado, não. É nessa extrema, né, condições em que está no hospital e não vai voltar mais para casa. Creio que esse irmão, onde foi ungido, irmãos, ele retornou, porque seus sinais vitais retornaram rapidinho. Aquele que não estava dando mais sinal de vida começou a ter vida. E este Deus é o Deus da morte, é o Deus que permite a morte e também livra da morte. Tá bom, irmãos? Vamos aqui então ouvir esse áudio. Diretor de um hospital mandou este áudio. Preste bem atenção, irmãos. Você que vai nos hospitais, pelo programa DARP, da congregação, você que é voluntário, voluntária, nós sempre vemos irmãos voluntários aí no hospital, cantando, tocando violão, se soubesse o quanto é bom, o que mexe na alma, o que às vezes a doença da pessoa ali no hospital não é só a doença da carne, irmãos. Está ali precisando de uma visitação de Deus naquele local. E quando Deus vem e visita a alma, a carne responde. Vamos ouvir, irmãos? Preste sua atenção. A paz de Deus, meus irmãos, tudo bom? Meus irmãos, aqui quem fala é o Elidan, tá? Estou como diretor aqui no Hospital de Votorantim. Estou para passar aí um breve relato, né, desse trabalho tão lindo, né? Tão prazeroso que a gente sente a presença de Deus relacionado com os irmãos que vem tocar aqui no Hospital Municipal de Votorantim. É um trabalho que
só com palavras é até difícil tentar resumir, né? E eu só tenho motivos para agradecer todos esses irmãos que dedicam um tempo para estar fazendo e realizando essa parte. Percebemos que os irmãos que estão indo aqui no hospital, que estão vindo aqui no hospital de Votorantim, são irmãos que vêm guiados, são irmãos que vêm preparados, com vontade, com alegria, e isso não tem preço, não tem o que pague isso daí, é só Deus para que devolva tudo em bênçãos para os irmãos. Falando sobre o trabalho realizado em si no hospital, aqueles pacientes mais antigos, os funcionários, eles ficam aguardando. Como eles sabem que eu sou crente também, que eu sirvo a Deus na congregação, eles acabam me perguntando: e aqueles irmãos, cadê aqueles homens de preto quando eles vão voltar aqui com seus instrumentos? Glória a Deus, né? E então é maravilhoso, né? É algo que isso já conversei com alguns médicos e eles relatam, né? Que quando, principalmente na parte da UTI, que os pacientes eles estão sendo monitorados ali, eles percebem que alguns pacientes ali têm uma alteração positiva relacionada quando os irmãos estão tocando lá dentro, né? Teve até um caso que teve uma paciente que estava ali no seu leito e os irmãos da congregação estavam tocando ali dentro da UTI. E Deus começou a visitar a irmã em línguas. Aí foi uma correria dentro da UTI. Foi enfermeiro, foi médico, né, para ver o que estava acontecendo, que para eles é algo estranho, né, algo diferente, não é do dia a dia. Aí um dos irmãos que estavam acompanhando foi lá para explicar o que era aquela manifestação, né? Então, continuem, irmãos, continuem, porque tem gerado frutos, tem gerado alegria, tem gerado choro, mas choro de contentamento, né? É um lugar, irmãos, que precisa muito, tanto para o paciente, quanto para o acompanhante, quanto para os funcionários também. Então tem aqueles funcionários que não servem a Deus, e Deus tem uma promessa, esses daí Deus acaba visitando também, sabe? Porque é algo glorioso. Então, irmãos, queria agradecer esse ano de 2024, e os irmãos têm a porta aberta aqui do Hospital Municipal de Votorantim. A hora, o momento, quando os irmãos quiserem. Louvado seja Deus, os irmãos têm as portas abertas. Queria agradecer ao irmão Cimei também, que tá à frente, né, desse projeto. Tem outros irmãos também, me perdoa, às vezes eu posso esquecer de um. Então, Deus abençoe a todos, irmãos, tá? Que Deus abençoe os irmãos, que tem um ano glorioso também pela frente, que os irmãos precisarem, estou à disposição. Deus abençoe do fundo do coração, meus irmãos. Deus abençoe, que Deus dê em dobro, dê em saúde, dê em alegria, dê em prazer em servir a Deus. Deus abençoe. Santo Deus, irmãos. Coisa linda, né, irmãos? Os irmãos do DARP, né, que fazem esse trabalho. E aí o diretor, né, de Votorantim é nosso irmão. E os funcionários ficam perguntando: os homens de preto quando vão vir aqui, que os irmãos todos de preto tocando, né, irmãos? Irmãos, olha, mexe com sentimento. Aquele que fala que a orquestra da congregação é só para dar uma sensação ali em alguém e depois não é nada daquilo, está totalmente enganado. Eu vejo nos ensaios que às vezes começa um ensaio de música na congregação, tá meio parado, meio travado, né? Como falo assim no culto, todo mundo desanimado. De repente começa a tocar, Deus toma a igreja, irmãos, numa manifestação, irmãos. Santo Deus, né? E olha só, os hospitais, os locais aonde o evangelismo está indo. Ir tocar no hospital para uma alma sentir a presença de Deus é evangelizar também. Tá vendo como, irmãos? Nós evangelizamos às vezes sem falar que vai evangelizar, pelos hinos tocando. Deus entra ali naquele hino, fala com a alma da pessoa.
Estes dias eu vi um grupo de irmãos, passou até na Rede Globo, um grupo de irmãos tocando e os pacientes e os parentes dos pacientes que não era da igreja chorando, irmãos. E o repórter perguntou: por que você está chorando? É uma coisa gostosa que nós sentimos aqui dentro. Então, irmãos, deixa aqui sua opinião, o que vocês acham. Tem que continuar os músicos indo nos hospitais, nos locais aonde a esperança ali, às vezes não tem esperança, mas Deus, através dos hinos, fala com a alma da pessoa. Às vezes a carne está ali, irmãos, doente, e o espírito está ali abatido. Mas de repente, um sinalzinho, uma luz no final do túnel, Deus desce com a presença e ali melhora até na parte material. Deixa aqui os seus comentários. Se inscreva, os que não são inscritos, nesse CCB Sem Reforma Oficial. O primeiro CCB Sem Reforma aqui do YouTube. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.